corintiano não tem que se iludir com o Garro, com o Romero. São jogadorzinhos medianos. Os caras falam que o Garro é craque, eu não vejo esse craque. O Coronado, pra mim, é muito mais jogador que ele. O Garro hoje, ele não pegou na bola. E quando pegou, fez coisa errada. E olha, a facilidade que tava o jogo pro Corinthians, até com o jogador a mais, era um jogo treino, praticamente. Tamanho era o espaço que o Flamengo já joga e deixa jogar. Com o jogador a mais, então, poxa vida, eu falei assim, o Corinthians vai, poxa vida, pelo menos criar. Os dois goleiros não tiveram nenhum problema, não fizeram defesas, assim, excelentes, difíceis, não. Então eu vejo o time do Corinthians, né, é fruto do que ele está vivendo no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não tem essa qualidade toda que essas pessoas pensam que tem. Porque eu não vi hoje, numa decisão, um jogador a mais, o Flamengo deixando jogar, até porque você correr por 2 é difícil, é muito difícil. E você vê um Gerson, chegou no segundo tempo, craque, que parecia que o Flamengo tinha um jogador a mais. Sim. Parecia o jogo todo. Parecia exatamente por quê? Porque tinha atitude. Sim. O Felipe Luiz, até muita gente, até na transmissão, não entendeu o que ele quis fazer. Mas eu entendi. Ele pensou o quê? Eu tenho o Fabrício Bruno, que já está acostumado a jogar. Eu tenho o Wesley, que não é um lateral, mas ele é um ala, que tem gás, junto com o Gerson ali, faz uma parceria. E eu vou ter uma opção de chegada de trás. Sem a bola, montou uma linha de 5. E, obviamente, deve ter vindo na cabeça dele o Simeone, né? Simeone, que sabe muito bem jogar dessa forma. E olha só que interessante, os nossos repórteres trabalharam, como sempre, muito bem lá na Neoquímica Arena. Olha só os 2 depoimentos que nós vamos colocar agora. Então a gente está falando dessas alterações. O Felipe Luiz, na entrevista coletiva, ele fala a respeito, né, do que o Miller estava falando, da montagem, de enfrentar um Corinthians, da situação de enfrentar o Corinthians nessa decisão com um homem a menos, de também preparar o time para jogar com um homem a mais. Vamos primeiro ouvir o Felipe Luiz, iniciando a carreira de técnico. O que ele fala sobre a situação que a expulsão do Bruno Henrique criou na partida. O Flamengo com um homem a menos. Vamos acompanhar atentamente o que diz o técnico do Flamengo. Vamos lá, na tela. Anoto, planejo, não sempre sai do jeito que a gente espera, não sempre acontece as coisas que a gente vem planejando, mas uma expulsão sempre é prevista e é o possível cenário do jogo também. E isso aí... Primeiro, muitas experiências que eu vivi, jogando em vários tipos de sistemas diferentes com a menos, jogando com a mais, e decidimos rápido porque já estava previsto, se isso acontecesse com a comissão, a gente decidiu muito rápido, porque o time tem que ter uma resposta do treinador nesse momento imediata para saber o que fazer, e foram sublimes. Tudo, né, Por isso que eu gosto da nossa produção, né? O nosso time vai na essência. O Miller estava falando de planejamento, eu estava falando de planejamento. O Felipe Luiz falou na minha essência, já trabalhou, eu citei Simeone. Ele já tinha preparado, e esse é o papel do treinador, treinar para situações, né? Tanto para, se a gente ficar com um a mais, como é que a gente vai se comportar? Vamos treinar. Se ficar com um a menos, como vamos treinar? E outra coisa, Garrafa, o Gabigol, todo mundo sabe, ele está 7 meses sem jogar. Perfeito. Então ele não está na forma física e em ritmo de jogo pleno. Não é puxar contra-ataque. Exatamente. Então a bola ia bater e voltar. O que ele fez? Como eu disse, ele reforçou a sua defesa, com o Fabrício Bruno, que já está acostumado a jogar. Jogou na retranca, vamos falar a verdade. Mas é o que ele tinha. Jogou tá certo. E ele soltou o jogador. Chute no gol. Ele não precisava, chute no mas não gol. precisava, ô Chico. Ele soltou o Wesley. Perfeito. Pô, Wesley E o Alexandre do outro lado. Exatamente. E o Corinthians não incomodou em nenhum momento. Agora, Mas normalmente, o que acontece o futebol brasileiro quando um jogador é expulso? Faz 2 linhas de 4. Sim. Faz 2 linhas de 4 e deixa um atacante lá se movimentando. Ele não. Ele fez 3 jogos laterais e fecha o meio campo. Sem bola, sem bola tinha os laterais. Com bola, às vezes vira uma linha deixa o de 5. Gerson com mobilidade para jogar. Você sabe que ele segura a bola, ele protege a bola, tem qualidade. Tá, tudo bem. Então quer dizer preciso. que, o Chico, Zenon, quer dizer que o Flamengo, pelo que disse Felipe Luiz, e a gente viu isso na prática, não foi cascata, a gente viu isso na prática, que o Flamengo sabia o que fazer numa situação de estar com um homem a menos. Sim. Será que o Corinthians estava preparado para jogar com um homem a mais? Olha o que a nossa reportagem, fique atento, olha o que a nossa reportagem vai trazer agora a respeito desse tema, do lado corintiano. André Ramalho
vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver. Acho que o que a gente pode fazer é avaliar esse jogo, o que a gente pode fazer melhor, né? Principalmente numa eventual situação como essa, né? Que talvez num jogo mais aberto a gente talvez criasse até mais chance, né? Num jogo de 11 contra 11. Quando acontece isso, talvez é uma situação atípica, né? Que talvez a gente tem que se acostumar, ou talvez treinar esse tipo de situação para que eventualmente pode acontecer numa Sul-Americana também, né? De qualquer forma, é aprender com isso, tentar, como falei, ser mais assertivo nesse tipo de situação, mas levantar a cabeça, ver que a gente batalhou, a gente tentou. Eu tenho plena convicção de que todo mundo deu o melhor que podia, todo mundo tentou, se arriscou, buscou essa classificação e não conseguiu. E agora, por mais doloroso que seja, ter a calma, ter a paciência, levantar a cabeça, olhar, mais uma vez, analisar o que a gente pode fazer de melhor e descansar para que quinta-feira tem outro jogo importante. No final de semana tem um jogo vida ou morte. Todo jogo para a gente é uma final, essa reta final, e a gente tem que seguir focado porque tem outras coisas pela frente. A gente acredita que a gente pode conseguir alcançar nossos objetivos na temporada. Bom, para não ser injusto e nem leviano, Fini, vê se você consegue separar um trechinho aí dessa mesma resposta do Ramalho. Então a gente observou, ficou claro, pelo comportamento do time, né, Zenon? Sim. Comportamento do time, sabendo o que ia fazer. O Felipe falou, faz parte, eu tenho que treinar com homem a menos, uma situação, com homem a mais. E isso foi questionado ao zagueiro do Corinthians. E ele começa ali, meio vai para lá, vai para cá na sua resposta. E ele fala, parece que em algum momento, talvez ter treinado essa situação. Será que foi isso que a gente ouviu? Só para eu colocar para eles, filho. Vamos lá, deixa eu ouvir. Vamos ver se a gente tem. É só esse pequeno trecho, porque foi essa a impressão que eu tive. Assim que tiver ok, você me avisa. Então vamos lá. Vamos ouvir. Talvez treinar? Atípica, né? Que talvez a gente tem que se acostumar, ou talvez treinar esse tipo de situação para que eventualmente pode acontecer numa Sul-Americana também, né? De qualquer forma, é aprender Pode tirar. Talvez treinar, pô. Né? Talvez treinar. Treinar com homem a mais. Treinar com homem a mais, treinar com homem a menos. É lógico. Ou seja, e aí? Vai ou não vai na conta do professor, Zenon? Fique à vontade para falar. Não fui eu que disse. Os nossos repórteres, parabéns, trouxeram as duas situações. Fique à vontade. Primeiro, antes do Zenon falar, um jogador de 32 anos não pode ter uma fala dessa. Não pode ter uma fala dessa. Que bom que teve, foi sincero. Pra gente saber o que está acontecendo, Paulo. Pelas experiências que teve e jogado em times importantes. Agora, não teve um cara para chegar no garro e falar, não vem pegar a bola aqui. Não vem pegar a bola aqui no meio campo, fica lá na frente. Lá você é bom. E voltou aquele garro que nós estávamos vendo lá atrás. Do começo. Não é, jogador? Aí é complicado. Tudo bem, é um avanço, mas é assustador. Sim. Zenon, Alex, Chico, Miller, Marina, você em casa. Para mim é assustador a gente ouvir isso, porque a gente vê o Ramon lá, o filho faz a tradução, os caras ganham um baita grana lá. Pô, os caras não estão treinando, velho, situações básicas que podem acontecer no futebol, Zenon? Essa é uma questão que tem que ser realmente muito bem analisada, né? Porque esse tipo de situação acontece, né? Num jogo de futebol, e você tem que estar preparado para quando acontecer esse tipo de situação, você criar alternativas para poder tirar proveito dessa situação, entendeu? Coisa que o Corinthians não soube fazer hoje, não soube tirar proveito dessa situação de ter um homem a mais. E o Corinthians teve o quê? Praticamente 10 dias na data FIFA, não é? Até o jogo contra o Atlético, que teve tempo para treinar, teve. Ô Gava, todos os treinadores, ou a maioria dos grandes treinadores que eu tive o privilégio de trabalhar, Luxemburgo, o saudoso Cilinho e Tele Santana, Levir Coupe no Cruzeiro, todos eles, no antigo coletivo, que hoje não se dá mais, né, craque? Sim. Né, jogador? Todos eles, a gente treinava com um jogador a menos e um jogador a mais. As duas situações. A gente fazia coletivo com um jogador a menos. Olha, se tiver uma situação assim, vamos fazer assim. Já estava tudo programado. O Felipe Luiz, em outras palavras, ele disse isso. Já estava programada essa situação de acontecer e a decisão que tinha que tomar e rápida. Isso que eu gostei dele. Ele tomou decisão rápida e teve efeito positivo pro time, pô.
Isso eu achei legal. E mesmo sem tempo para treinar, porque o Felipe Luiz chegou ontem no Flamengo, como técnico, apesar de conhecer o elenco, ele até outro dia era ex-jogador. Mas essa vantagem é que ele levou muito a sério, né? Que, na verdade, existe uma afetividade entre o Felipe Luiz técnico com o Felipe Luiz jogador. Ele ainda não deixou de ser jogador. Isso que eu quero dizer. Ele é técnico, mas, na verdade, ele ainda está muito preso ao passado, a tudo aquilo que ele conquistou com o Flamengo. É um super campeão pelo Flamengo. Sim. Então isso aí aproxima muito ele dos jogadores. Estou certo ou não? É, certo. é verdade. Correto. Porque é difícil, é diferente você discutir com o Ramon Dias ou conversar com o Felipe Luiz.